E o sucesso da primeira entrevista, há algumas semanas atrás, foi tão grande que eu convidei de novo o professor Dionísio da Silva para participar do nosso programa. E hoje não vamos falar palavrão, né, professor? Bom dia. Bom dia, querido Marcelo. É sempre uma alegria conversar contigo, prazer da prosa. Não vamos falar palavrão, pode deixar as crianças na sala. Né? Mas já sei que essa história de palavrão vai vender livro, não é? Eu estou escrevendo De Onde Vêm os Palavrões para a língua portuguesa, não é? Porque nós dizemos poucos palavrões, Marcelo, e o nosso arsenal de palavrões é pequenino, não é? Comparado com os alemães, que tem cerca de 9.000 palavrões, os franceses têm 6.000. Nós temos uma pobreza, cerca de 3.000 palavrões, é muito pouco, não é? Claro, mas só vale palavrão que está no dicionário. Aqueles palavrões que não estão no dicionário não conta. Eu vou recolher todos, né, Marcelo? Eu gosto muito da vida na rua, a palavra que o povo cria, porque o povo brasileiro ele tem uma habilidade verbal impressionante. Ele só vai mal no Enem porque precisa escrever. Porque se a redação do Enem fosse contar uma pequena história, fazer uma prosa sobre qualquer assunto, todo mundo ia tirar 10. O brasileiro é um grande contador de causos, de história, disserta sobre coisas complexas, não é? É muito interessante. Sabe, Marcelo, eu morei uns 22 anos em São Carlos, no interior de São Paulo, porque era professor na Universidade Federal lá. Então, eu ia assistir a corrida de Fórmula 1 no bar Dona Júlia, que era uma esquina ali, só para ouvir os comentários das pessoas. E eu notava assim, por exemplo, vou contar um rapidinho, para ver a riqueza vocabular, não é? Que não se limita à língua portuguesa. O brasileiro ouve e repete como um papagaio fiel, não é? Eu um dia tinha uma pessoa estava muito mal trajada, assim, mal vestida mesmo. Não era maltrapilho, mas mal vestida. Faltavam-lhe uns 4 dentes na parte de cima, na frente, o tradicional banguela, não é? E, de repente, eu ouvi o seguinte, ele falou, não, esse aí não vai ganhar não, professor, já teve 2 pit stop, não vai dar, com esses 2 pit stop na parte de Lagoa, nem começou a corrida. Quer dizer, eu ali embasbacado, né, o sujeito diz 2 palavras com consoantes mudas no final da língua inglesa e as diz muito bem. Bom, eu perguntei da questão do dicionário, porque esse é o tema da nossa conversa de hoje, para falar justamente de como as palavras entram no dicionário, né? Como a gente fala que a língua é viva, que as pessoas vão criando palavras, mas muitas se perdem e outras não, outras entram em definitivo no nosso vocabulário. Como é que funciona isso, professor? Este mínimo de organização que um dicionário nos dá de qualquer língua, não é, Marcelo? É muito interessante olhar o vestígio, o indício do que tem ali no étimo da palavra. O dicionário, como o nome indica, reúne o que a gente diz, dicionário, não é? E não o que a gente escreve, não é? Mas vão para o dicionário aquelas palavras que ganharam o registro escrito. Mas veja, a língua portuguesa é um fenômeno, porque é um fenômeno mesmo, não é, que surge nos finaizinhos do primeiro milênio, inícios do segundo. E nós só vamos ter um dicionário no século XVI. Quer dizer, nós ficamos meio milênio sem dicionários, não é? Da língua portuguesa. O primeiro a se preocupar em trazer as palavras para um dicionário na língua portuguesa já falada e usada no Brasil é o padre Rafael Blitot. E é muito curioso, eu vou dar só um exemplo, né? Porque eu sei que o nosso espectador ele gosta dessas historinhas e elas são verdadeiras.
ele achou estranho que o bichinho, essa beleza da criação que enfeita os jardins, que enfeita as noites, fosse chamado de cagalume, que para ele, que era padre e tal, era um palavrão, não é? E ele realmente inventou vagalume, não é? Para substituir o cagalume. O povo continuou dizendo cagalume e vagalume, acrescentou, não censurou. Pode ver que a censura nunca é uma coisa assim de matriz popular, né? É sempre um poder minoritário querendo impor aos outros o que se deve fazer, o que não se deve fazer, o que se pode dizer, o que não se pode dizer. Então, houve isso aí. Mais tarde, há uma pequena história que se faz um concurso para uma palavra melhor para o bichinho, para não ser nem cagalume, nem vagalume, e ganha pirilampo, em primeiro lugar, que já é uma palavra com composto grego, piri, né, de fogo, e lampo, do latim, para iluminar, pirilampo. Nós agora temos pelo menos 3, né? Cagalume, vagalume, pirilampo, e mais vem a gente vai acrescentar, não é? Então, quando a gente começa a ter os dicionários, as palavras vão entrando, mas quem que deixa a palavra entrar? Tem que ter uma autoridade que fala, não, no dicionário mando eu. Né? Essa entra, essa ainda não, essa espera um pouquinho. Como é que funciona essa parte burocrática, professor Dionísio? Olha, você disse-o bem, não é? Como diloía Jânio, não é? Você disse-o bem. O que acontece é que no Brasil, especialmente no Brasil, quem tem feito isso, por tradição, tem sido a Academia Brasileira de Letras, que autoriza, sanciona os dicionários. Mas houve dissidências. Então, os nossos dicionários referenciais foram feitos por pessoas que depois entraram para a academia, né, ou antes ainda. O caso do Aurélio Buarque de Holanda, do Antônio Weiss, né, ilustram bem isso. Olha, eu acho que tenho isenção para falar isso, né? Eu acho que eu sou escritor e acho prejudicial esse excessivo apoio ao texto literário para abonar uma palavra no dicionário. Acho prejudicial. Primeiro porque não tem como os escritores darem conta do nosso vocabulário para abonar todas as palavras em circulação. Hoje, no Brasil, na língua portuguesa do Brasil, no português do Brasil, bem diferente do de Portugal, né? Nós temos em circulação de 800 mil a 1 milhão de vocábulos. Ninguém sabe ao certo, porque não foi feito nenhum levantamento próximo disso, não é? E a gente imagina, pelas amostras, que seja este o numeral assim referencial, de 800 mil a 1 milhão de palavras. Mas, por exemplo, vamos falar mal da vida alheia, porque da nossa não falta quem não fale. Não? Estamos aqui para isso. Eu acho que o povo está comprando, quem compra dicionário, agora estão comprando menos, porque estão disponíveis de outro modo, mas os dicionários impressos, às vezes, vendem o gato por lebre. Porque, por exemplo, a nova edição do dicionário Weiss, ela tem menos palavras, é menor do que a antiga, não é? Do que a anterior. Eu sei, porque é meu colega, confrade na Academia Brasileira de Filologia, o Mauro Vilar, que é um excelente lexicógrafo, um grande pesquisador e que atualmente é o principal responsável pelo dicionário Weiss. É curioso porque foi um turco que fez o melhor dicionário da língua portuguesa, um dos melhores, né? O Aurélio Buarque também, de Holanda, tem ascendência árabe. São muito cuidadosos com a língua portuguesa, assim como foi o gramático Said Ali, que é de origem árabe também. É também lá da academia o Evanildo Bechara, e a gente
quando conversa sobre essas coisas, a gente faz essa referência, né? Por exemplo, o dicionário Wise nem tem como ser impresso mais, porque é muito caro. Então, as edições estão sendo consultadas online. Eu acho que ele vai ficar... Os dicionários serão cada vez mais online, Marcelo. Acho que... Quanto tempo faz? Vou perguntar aqui para os nossos colegas de bancada, sem recorrer aos universitários, né? Quanto tempo faz que você não abre um dicionário de papel? Né? Olha, eu adoro. Eu faz uns 3 dias só. Pois é, eu também, mas eu estive abrindo hoje vários. Mas eu acho que para o uso, a pessoa está lá, vai para o celular, no computador, não é? Está lá a cata das palavras, nem sempre com a melhor fonte, mas a consulta é mais eletrônica, eu acho, não é? E eu tenho aqui, olha, só vou pedir para você explicar o que é o vocabulário ortográfico da língua portuguesa, que é da Academia Brasileira de Letras. Para que serve esse livro aqui, professor Dionísio? Olha, ele devia ser a nossa Constituição. Eu digo ele devia ser, deveria ser, mas não é, não é? Porque, para começar, esse aí que eu acho que você tem a quinta edição em mãos, não é? Isso. A quinta edição de uma editora aí de São Paulo que fez com a Academia Brasileira de Letras. Isso. Ele não dá o significado de nada, né? Ele só diz o seguinte, só a grafia. Ele só diz o seguinte, se você procurar aí berinjela, ele vai te dar com J ou com G. Provavelmente ele vai te dar as duas, porque existe as duas. Pois é, dá uma olhada aí. Porque o Wise grafa com G e o Aurélio grafa com J. O fato é, a língua portuguesa acolheu as duas formas. Então, as duas formas estão corretas. Se alguém... Por que estão corretas? Daí vem uma coisa que eu acho que é altamente questionável. A Academia Brasileira de Letras... Aqui só dá com J, berinjela. Só dá com berinjela com J. Então, nesta edição, porque tem outra, né? Nesta edição, ele só dá com J, berinjela com J. Mas nós sabemos que o Wise, por exemplo, dá com G. Eu estou citando de cabeça. Daí o que acontece? No eletrônico, ele dá berinjela com J. Então, é a forma, a grafia que a Academia Brasileira de Letras autoriza. Temos que seguir alguma coisa. Então, eu respeito o VOP, mas eu acho que ele tem que ser mais rápido e ser alterado mais frequentemente. Esfirra com H não pode usar, então. Aqui está dizendo que é com 2 R's. Pois é, esfirra com H... Não, Marcelo, se você for para o cardápio, daí a coisa fica impressionante, não é? Porque a grafia... As grafias que eles... Pois é, as grafias que eles inventam para os pratos valem um capítulo à parte, não é? Mas esfirra, tá bom, né? Do esfirra dizer esfirra com 2 R's. Então, mas eu queria completar, Marcelo, me permite, é o seguinte, esse apego excessivo à abonação feita por escritores, apesar de eu ser escritor e conhecendo os meus colegas, os contemporâneos, portanto, que estão escrevendo, conhecendo muito dos que já escreveram, porque sou professor justamente de letras, pesquiso nesta área, eu acho que não dá para seguir. Você tem que, não é abandonar a etimologia, mas conciliar a etimologia, como a palavra foi construída, não é? Como ela chegou a esta forma, com os usos que dela se faz. Quem é o proprietário da língua portuguesa? Hoje, no Brasil, o povo brasileiro. Inclusive, o nome língua portuguesa já é um pouco assim. A língua portuguesa mas a língua inglesa do Canadá, do inglês, da Inglaterra, do Reino Unido, de todas as nações que o têm como língua predominante, não digo oficial, porque os Estados Unidos, por exemplo, não têm língua oficial, não é? Isso é uma coisa nossa, da Península Ibérica,
que gostamos de disciplinar tudo, então a língua portuguesa do Brasil, a língua oficial do Brasil é português, certo? E as outras 180 que nós estamos falando, o que elas são? Não é? Tem municípios que têm 2 ou 3 línguas oficiais, não é? O Paraguai, por exemplo, tem 2, né? E é bem pequenino. O exemplo de esfirra mostra que é uma tentativa de sempre aportuguesar ao máximo uma palavra estrangeira. Hoje em dia, isso acontece menos. Bullying, por exemplo, eu nem sei se já está no dicionário ou não, mas ela vai ser grafada como ela vem de fora, né, professor? Eles já estão acolhendo... No Brasil, sim. No Brasil, nós acolhemos rapidamente esses chamados estrangeirismos, grafamos como eles estão escritos na língua de origem, quando se trata de línguas neolatinas, não é? Ou cujos sons dá para reproduzir assim. Mas, por exemplo, Marcelo, vamos supor que daqui a pouco explodam palavras do árabe, do hebraico no mundo. Como é que nós vamos grafar? Temos que usar critérios para tratar essa visita. Nós recebemos essa visita, não é invasor, então é um visitante, é bem-vindo, mas ele não pode mandar na nossa casa, não é? Então, nós vamos dizer onde é que ele fica, quais são os limites, ele não pode ir no quarto onde estamos dormindo ou fazendo amor, ele tem que ficar onde ele foi recebido, na nossa sala de visitas, não é? Não é mesmo? Uhum. Agora, uma palavra que entra no dicionário, ela nunca mais sai, ou quando ela entra em desuso, fala, tira essa aí, que está ocupando muito espaço. Outro dia eu peguei aqui uma fita VHS em casa, né? Eu falei, gente, rebobinar. Quem que usa a palavra rebobinar? Nem deve ter mais essa palavra no dicionário. A gente tira a palavra do dicionário, apaga? Marcelo, tenho saudade da Maria de Lourdes, que toda segunda-feira, depois de um longo feriado, dizia, professor Dionísio, mais uma vez o senhor não rebobinou as fitas. Lembra que a gente alugava e tinha que rebobinar, não é? Eu levava 4 ou 5 e deixava para rebobinar. Depois acabava não rebobinando, não é? Você me fez uma pergunta objetiva, como é seu modo de fazer, e eu estou aqui prolixo na resposta, né? Porque elas demandam respostas mais extensas, e eu sou barroco pela própria natureza, eu sou barroco, né? Eu acho assim, Marcelo, as palavras ficam para sempre, graças a Deus. Então, elas são registradas, em algum momento a gente pega uma canção de amigo lá dos primeiros séculos, que não eram amigos coisa nenhuma, eram amantes, não é? E daí a gente tem lá uma forma de dizer o amor, a amizade, os sentimentos com aquelas palavras escritas daquela forma. Elas ficaram. Então, a resposta é sim, elas ficam para sempre, mas entram em desuso. Eu gosto muito da definição de cemitério para o dicionário. O dicionário é o cemitério das palavras, mas o cemitério, que eu gosto aqui para definir o cemitério, é no sentido grego, que quer dizer dormitório, porque a concepção de mais ou menos todas as religiões, né, mais ou menos todas, é que você está descansando, né? Tanto que quando você vai enterrar alguém, na nossa tradição diz a famosa, a gente usa o verbo tradicional requiescere, não é? Requiescat in pace, descanse em paz. Você um dia vai ressuscitar, vai sair dali, então você está dormindo. Então, com os dicionários, eu acho que acontece mais ou menos isso. As palavras estão dormindo. De repente, pode ser interessante elas acordarem para nos ajudar a expressar alguma coisa. Vamos supor que volte a inflação, que Deus o livre, não é? Mas inflação era dita todo dia. Cross the finger. Lembra do vice-presidente da República que dizia infração, Aureliano Chaves? Ele só dizia infração. Não, a infração não vai voltar. E a infração estava todo dia aí no trânsito, mas ele dizia que não ia voltar, porque ele queria dizer inflação.
Ele queria dizer inflação, mas ele dizia infração. É muito comum isso, né? Cleide, creide, inflação, infração. O problema é que na língua portuguesa tem inflação e tem infração com sentidos, com significados diferentes, não é? Assim como tem esses nomes próprios que o pai registrou Creusa, é Creusa. O outro registrou Cleusa, é Cleusa. E nome próprio, no onomástico, a gente não mexe, né? Professor Dionísio, outro dia eu vi na internet uma pequena campanha, era um pessoal de humor, mas eu achei muito interessante. Eles estavam propondo a criação de uma palavra para o coletivo de capivara. Seria capivárias. Como é que faz lobby para uma palavra como essa, que é genial, entrar para um dicionário? Capivárias, né? Coletivo de capivara, capivárias. Bom, a gramática da língua portuguesa, ela é um sistema. Então, se você alterar ou se você introduzir uma nova palavra, tem que ver se cabe no sistema. Eu não sou um lexicógrafo, como é, por exemplo, o Sérgio Pache, não é? Que é uma referência impressionante. Ele praticamente se desligou assim da equipe que fazia os dicionários, porque ele entrou em desacordo com o acordo ortográfico. Eu acho que é o acordo em mais desacordo no mundo lusófono, é esse nosso acordo ortográfico. Eu conheci o pai dele, né, que, aliás, foi quem me deu posse na Academia das Ciências de Lisboa, que foi o João Malaca Casteleiro, de saudosa memória. Morreu o ano passado, eu acho, começo do ano, ou em 2019, a conferir, a ver, como diz os espanhóis, né? Mas o João Casteleiro, que, como era meu amigo, não morreu para você, filho ingrato, como dizia o Zé Maria Alquimim, mas ele deu assim, ele ficou de acordo com o sistema da língua portuguesa para fazer o acordo, mas eu acho que muito com olhar de português, não é? Portugal tem 10 milhões de habitantes, eles nos deram uma herança maravilhosa, que é a língua portuguesa. Talvez o melhor que passaram para nós tenha sido isso, a língua portuguesa. Mas nós somos 210 milhões de falantes. Como é que nós vamos seguir aquilo, né? Então, o coletivo de capivara, se for o bicho, capivária, fica engraçado, correto não fica, não é? Porque coletivo não é isso. Mas eu acho curioso que capivara ficou a ficha do bandido. E nós temos que mexer nas duas capivaras, na capivara do bandido, que certamente tem mais bandido do que capivara no Brasil, e uma coisa é certa, eu acho que as capivaras estão com a vida melhor do que os presidiários, para usar assim, tucur, uma comparação rápida, não é? Dados os maus tratos nas prisões, que capivara, se você matar uma capivara, quem vai preso é você, não é? Olha, professor Dionísio, o tempo voou aqui, feito um drone, que também já deve ter entrado no dicionário. Eu agradeço mais uma vez a sua participação aqui. Olha, teve tanto pedido para a sua volta depois dos palavrões, que eu falei, não, vamos fazer isso logo, vamos contar como as palavras entram no dicionário, porque só que aqui quem manda é o nosso seguidor, né? O nosso telespectador. Olha, Marcelo, sejam minhas últimas palavras, porque todos temos direito às últimas palavras, como se fôssemos moribundos, né? Eu quero dizer a minha última palavra, eu acho engraçadíssimo. O cara falou a vida toda, mas ao partir desta para melhor, tem uma última palavra. Já usei também muito o seu tempo, eu tenho o prazer da prosa, mas gosto também de ouvir, naturalmente. Eu quero reiterar, não é, o apreço que eu tenho por seu trabalho, pela equipe que faz este programa e pelos telespectadores. Uma coisa boa, para me despedir de vez, deixando um abraço para todo mundo, muito obrigado, que é uma expressão tão bonita no português, ela nos vincula àqueles a quem agradecemos, né? Muito obrigado, eu fico obrigado para vocês em alguma coisa e até de repente. Muito obrigado, professor Dionísio. Já que a gente falou tanto de capivara aqui no final da entrevista, eu vou chamar agora o Guilherme Domenichelli para soltar os bichos. Eu sei que ele não vai falar de capivara porque ele já falou, vai ser outro bicho. Então, um abraço, professor. Muito obrigado. Um abraço, obrigado.